Bom dia, estamos começando hoje mais um Reino de Deus em 7 minutos. E hoje nós vamos estar meditando no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 ao capítulo 6, versículo 9. E a nossa leitura devocional dessa manhã é o capítulo 6. Por que meditar do 5 em diante? Porque são coisas extremamente importantes que nós temos que entender. Não posso deixar passar batido, essa questão, porque faz parte do nosso viver diário. Mas eu quero ler com os irmãos o versículo 8 do capítulo 6, que diz: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então a Bíblia está dizendo que Deus, Ele vai recompensar cada um pelo bem que ele praticar. Deus não recompensa as pessoas pelo bem que elas intentam fazer. Deus não recompensa as pessoas pelo bem que elas pensam fazer, ou que elas acham que devem fazer, que elas imaginam ser o certo a fazer. Nada disso. Deus recompensa as pessoas pelo bem que elas fazem. É por isso que a Bíblia diz para nós, no livro de Tiago, não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes da palavra. Quando ouvimos a palavra, nós até queremos fazer algo, até é gerado em nós o desejo de fazer algo, mas muitas vezes deixamos para lá. E isso não serve para Deus. A recompensa de Deus não vem em função do nosso pensar, mas a recompensa de Deus vem em função do nosso agir. Então, meu querido, minha querida, você que me escuta, entenda isso, Você precisa pôr em prática aquilo que o Espírito de Deus tem falado com você. Você tem que pôr em prática aquilo que as Escrituras diz para você, sabe? Você tem que pôr em prática o que a palavra de Deus diz. A recompensa vem com a prática da palavra e não com a intenção de praticar a palavra. E aqui a Bíblia fala sobre relacionamentos. Então começa dizendo sobre os papéis do homem, os papéis da mulher dentro desse relacionamento. A mulher seja sujeita ao seu marido e o homem ame a sua esposa. Eu quero começar falando invertidamente, Vamos falar aqui do amor que o homem deve ter para com a sua mulher. A Bíblia diz que esse amor é no padrão de Cristo. O mais difícil nos dias atuais é encontrar um homem que ame a sua mulher no padrão de Cristo, um padrão sacrificial, e também um padrão onde Jesus só tinha os olhos para a igreja, Ele vivia em prol e em função da igreja. Ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e ele ressuscitou para gerar a igreja, para ser o cabeça da igreja. Então um marido, para ser o cabeça da mulher, ele precisa ter esse padrão de amor. Ele precisa amar a igreja, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o homem não tem essa prática desse amor, e é por isso que muitas mulheres têm dificuldade em sujeitar-se a esse homem. E quando a Bíblia fala também sobre a sujeição da mulher, quando a Bíblia está falando sobre a submissão, a Bíblia está dizendo que a mulher tem que se colocar debaixo da autoridade deste homem que a ama como Cristo amou a igreja, e então ela vem a servir ao propósito que Deus tem para a sua casa, para a sua família, através da autoridade desse homem sobre a sua vida. E isso hoje também nos nossos dias é algo que tem sido extremamente difícil, porque boa parte das mulheres hoje não querem se sujeitar vamos dizer assim, a autoridade desse homem, mas pelo contrário, elas querem ser autoridade sobre os seus maridos. O grande mal dos nossos dias, o que tem afetado extremamente as famílias dos nossos dias, são esses papéis invertidos. Em 7 minutos não dá para a gente explicar totalmente esse assunto, mas eu quero que você entenda isso. Há uma expectativa em Deus que cada um pratique o seu papel dentro do relacionamento, assim como o papel dos filhos. No capítulo 6 começa falando sobre o papel dos filhos, que os filhos devem ser obedientes a seus pais. Quantos jovens dentro da igreja obedecem às vezes o seu líder de célula, obedecem o seu discipulador, obedecem às vezes o seu pastor, porque quer galgar posições, quer galgar degraus dentro da igreja, sonha em ser às vezes
em ter um ministério na igreja, mas não obedece seus pais, não submete à autoridade dos seus pais, desonra seus pais. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é a honra que os filhos devem dar aos seus pais, aos seus progenitores, e não apenas aos seus pais espirituais. A Bíblia diz também que nós devemos nos relacionar com o próximo de uma forma de honra. Então a Bíblia fala que o escravo, vamos traduzir escravo para os dias de hoje, né? Que graças a Deus, na maior parte do mundo não existe a escravidão, uma boa parte ainda existe, mas vamos traduzir para o trabalhador. O trabalhador deve honrar o seu patrão e deve trabalhar, mesmo na ausência dele, com a mesma eficiência do que na presença, porque quando o patrão está ausente, Deus continua presente. E a Bíblia fala também que o patrão, né, ou o senhor do escravo, mas aqui nós estamos falando do patrão, ele deve tratar o seu funcionário com honra, como filho de Deus que esse funcionário é. Ele não deve colocar sobre ele um peso excessivo na sua forma de lidar com ele, não deve ameaçá-lo, não deve tratar ele de uma forma diferente, porque ele também é filho de Deus. Então nós vamos entender essas coisas. Se eu sou patrão, se eu sou empregado, eu devo tratar da mesma forma que a expectativa do céu. Quem está no reino de Deus pratica os princípios do reino. Quem está no reino de Deus é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho. Quem está no reino de Deus é um bom patrão e é um bom funcionário, porque não faz para si, mas faz para Deus. E essa é a intenção do Senhor, que a gente viva para Ele. Amém? Que Deus abençoe.